Certo, galera. Então, o que é a norma 38.500? Começo esta quarta aula do nosso módulo já fazendo essa pergunta. Então, vamos finalmente, mergulhar no conteúdo da norma 38.500, que é a norma que trata da governança corporativa de tecnologia da informação. Esse é o nome oficial da norma, tá? Essa norma 38.500, ela foi publicada inicialmente em 2008, em 2009 já existia a equivalente norma brasileira, traduzida pela ABNT. Normalmente o que a ABNT faz quando gera as normas equivalentes da ISO para uso aqui no Brasil, ela só faz traduzir, A ABNT basicamente traduz as normas e aí, é claro, quando for o caso, principalmente em se tratando de normas trabalhistas e etc., fazer algumas adequações com relação às leis vigentes no Brasil, que é para isso que existem os organismos que representam os países lá nas discussões da ISO, Nem todas as normas podem ser aplicadas igualmente em todos os países, porque cada um tem a sua legislação, e o que a ABNT faz aqui no Brasil quando não for o caso de fazer alguma adaptação devido à regulamentação, legislação, constituição, etc., só traduz, basicamente. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Traduz, mas nem sempre faz a melhor tradução, por incrível que pareça, tá? Tudo que tiver aqui entre aspas, e nesse formato de itálico, é um textinho extraído da norma conforme está lá, tá? E aí a norma fala o seguinte, logo na sua seção introdutória. A norma ISO 38.500, ela tem como objetivo fornecer uma estrutura de princípios para dirigentes. Então aqui é o primeiro ponto que nos chama a atenção, é uma norma para os dirigentes, ok? Não é para a operação, é para a direção. E com que finalidade? Olha, para que a direção utilize a norma na hora de avaliar, gerenciar e monitorar o uso da tecnologia da informação. Por que esse gerenciar aqui está com a cor diferente, quase que apagado? Porque não foi uma tradução bem feita do pessoal da ABNT, não, tá? Nesse nosso contexto aqui de governança, você usar a palavra gestão como no mesmo sentido de governança, ou até mesmo a palavra gerenciamento, no mesmo sentido de direção, não é uma boa. Talvez aqui, apenas pelo fato de que no mesmo período a palavra dirigente já tinha sido utilizada, o pessoal da ABNT não quis colocar a direção aqui, mas deveria ter colocado, por mais redundante que pudesse parecer. O ciclo de governança envolve avaliar, dirigir e monitorar, tá? Não é avaliar, gerenciar e monitorar, não. É avaliar, dirigir e monitorar. Tanto é que, se a gente observar, olha como é que estava o texto lá na norma original. Esse padrão internacional, ele visa fornecer princípios, definições e um modelo. Eu quero que você grave isso também, tá? A norma 38.500, ela gira em torno de três coisas. Os conceitos e definições iniciais, os princípios, e aí, a exemplo do que eu falei lá com relação aos princípios da OCDE, eu falei, eu sugiro que talvez fosse bom que você decorasse e tal. Aqui é para decorar. É para decorar. Esses princípios eles foram quase que copiados para o COBIT, e quando o edital cita 38.500, ele vai de sola nesses princípios aí. Tem que decorar quais são os princípios, quantos são os princípios, o que é cada um deles, o que cada um significa, sem mimimi. Tá? Tem que decorar e ponto final. A norma 38.500 gira em torno disso daí. Definições, princípios e modelos. Tá? Na verdade, um modelo, que é o modelo de governança. Deixa eu voltar aqui. O que o pessoal da ABNT falou. Parece economia de palavras, eu não sei porquê. Ele disse que a norma visa oferecer princípios. Não são só princípios, não. Tá? Definições, princípios e um modelo. E ele continua nesse texto aqui que foi mal traduzido de maneira econômica e com erros pela ABNT, ele continua falando princípios que vão ser utilizados quando, no contexto de governança, você for avaliar, dirigir e monitorar, tá? Avaliar, dirigir e monitorar. Quem estudou o COBIT, eu vou citar muito o COBIT, porque COBIT e 38.500 hoje em dia tem tudo a ver.
as etapas lá do domínio de governança são exatamente essas: avaliar, dirigir e monitorar, tá? É o famoso domínio EDM do COBIT versão 5. De onde veio isso? Veio dessa norma 38.500, tá? Exatamente daqui. Então, é bem complicado quando o pessoal da ABNT troca avaliar, dirigir e monitorar para avaliar, gerenciar e monitorar. É bem complicado. Até por outras razões, né? Uma outra razão muito óbvia é que a própria norma, inclusive a norma em português, diz mais adiante que governança é diferente de gerenciamento. E justamente por conta disso, os dois conceitos são claramente definidos na norma. Poxa, como é que governança é diferente de gerenciamento? E aí a ABNT já começa a norma de governança de TI, dizendo que o objetivo dessa norma de governança é fornecer princípios para o gerenciamento. Não é bem por aí não, tá? Então, só chamar a atenção para essa tradução um pouquinho mal feita que o pessoal da ABNT fez. Se você for estudar a norma em português, é bem complicado. Aí você me pergunta, olha, como é que eu vou fazer na hora que isso começar a cair em questão? Porque as bancas vão justamente nesse detalhe, né? Até que ponto governança é diferente de gestão, elas mudam uma palavrinha, principalmente quando for o CESP. Eu nunca sei se eu vou marcar certo ou errado, porque eu não sei se está errado porque o examinador não foi rigoroso com relação aos detalhes, ou se é justamente esse detalhe que cujo conhecimento ele tá cobrando. E aí realmente eu fico aqui numa situação complicada, porque eu sempre vou no detalhe, né? Quando a banca erra, eu digo que a banca está errada e faço o possível para comprovar o meu ponto de vista. E quando a ABNT erra, eu falo onde está errado, como eu estou falando aqui. Eles traduziram mal. Qual que é a nossa salvação? Eu estou olhando aqui, ó, a norma americana, desculpa, americana não, né? A norma da ISO suíça, de 2015, mas a norma de 2008 já era assim, tá? A palavra aqui era direcionar, porque você não encontra mais no site da ISO, no momento em que eu estava gravando, as referências à norma de 2008, mas você encontra na internet. Eu tinha aqui no meu computador, era dirigir, tá? E aí o pessoal da ABNT, esse texto aqui em português, ele foi o texto da norma 38.500, tradução da ABNT para a primeira versão da 38.500 de 2008. Já existe uma versão novíssima da 38.500, publicada agora em 2015, que não foi traduzida ainda pela ABNT. A nossa esperança é que a ABNT não faça de novo o que ela fez inicialmente, e na hora de traduzir essa palavra aqui, né, directing, traduza como dirigir, e não me meta aqui um gerenciamento que eu não sei de que raios a pessoa que traduziu tirou, achou que podia fazer isso, principalmente no contexto de governança, em que essa diferenciação é tão importante e cara para nós, principalmente tratando de concurso público, tá? Então, a esperança é que a nova norma, que já está sendo feita aí, a nova tradução, né, pelo pessoal da ABNT, venha com essa correção. Se não vier, gente, aí é complicado. Vai ser no contexto da questão que você vai ter que ficar atento e ver se é exatamente isso que está sendo cobrado e, no eventual erro, entrar com recurso, né? Entrar com recurso, e é aquela história, a gente não sabe até que ponto a banca vai ou não aceitar o recurso, porque infelizmente elas fazem o que querem, né? Infelizmente, tá? Mas para terminar essa nossa polêmicazinha aqui, né, que não podia faltar, que conselho eu te dou como professor para você que é concurseiro? Gente, não aprenda o errado, né? Eu odeio, eu sou muito reativo àquela história do professor encontrar um erro da banca e justificar dizendo que esse é o ponto de vista da banca. Não é o ponto de vista da banca. A banca não sabe o que está fazendo e está errado. E aí você tem que aprender o certo, né? A gente não vai ensinar um errado com essa desculpa de que é o ponto de vista da banca, porque na verdade o que está acontecendo em 99% dos casos não é questão de ponto de vista, é questão de desconhecimento mesmo, tá? Então você aprende o certo, vai lá para a prova, e no dia da prova, se você tiver muito consciente aí de qual é a teoria correta, as suas chances de se dar bem, inclusive numa questão mal formulada, são muito maiores, tá? Aprendeu errado, eu não gosto muito de seguir essa linha, não. Então, quando a ABNT coloca avaliação, gerenciamento e monitoramento, está errado. O que deveria estar aqui é avaliar, dirigir e monitorar, tá? Isso ficou bastante claro nas aulas iniciais, que a gente pontuou o que é a governança corporativa. A gente vai esclarecer muito mais também de agora em diante. Por falar de agora em diante,
Vamos passar para o próximo slide e falar aqui, olha, ainda na páginazinha de introdução da norma 38.500, o pessoal fala o seguinte, ó, as despesas, o porquê dessa norma, né? As despesas com TI podem representar gastos muito grandes, né? Investimento em recurso financeiro e humano dentro da organização, e dificilmente a empresa consegue enxergar o retorno sobre o investimento, se é que ele está acontecendo. Olha, se você estudou ITIL, se você estudou COBIT, se você estudou CMMI, se você estudou BSC, isso é uma ladainha, né? Está escrito em todo lugar. Os investimentos em TI são cada vez maiores, a importância que a TI tem para as organizações é cada vez maior, e é crucial que a organização consiga enxergar, consiga definir, determinar, computar o retorno sobre o investimento que ela está tendo, até para decidir, né, se ela faz ou compra, se ela terceiriza, se ela investe, se ela não investe, até que ponto vale a pena o investimento em TI. A norma 38.500 não poderia ser diferente, ela cita isso logo na introdução, fala também que a principal razão para que esse retorno sobre investimento não aconteça é uma ênfase muito grande em aspectos técnicos, financeiros e nas atividades, né, de TI, a operação da TI em si, ao invés da ênfase no contexto geral. Então, da mesma forma, a ITIL, COBIT, todo mundo, BSC, né, que vem falando de governança e gestão de TI, sempre fala nesse sentido. A TI ela tem que entender de negócio. A própria ITIL, que evoluiu da versão 2 para a versão 3, ela evoluiu no sentido de agora ter um livro que fala da estratégia do serviço de TI. A versão 2 também tinha um livro lá que falava de perspectiva de negócio, mas na versão 2 esse livro era deixado completamente de lado, né? E a versão 3 ela foi construída de forma que você não possa mais deixar de lado o aspecto estratégico do gerenciamento de serviços de TI. O COBIT nem se fala, né? Ele é feito para direção e negócio mesmo. E uma norma que fala de governança corporativa da tecnologia da informação, obviamente tem que dar ênfase ao negócio. Então esse também é um dos porquês, né, da norma. A TI tem que enxergar o negócio e dar maior ênfase a ele e funcionar e existir dentro de um contexto maior, que é um contexto de governança. A gente viu que esse contexto de governança, a gente viu nas primeiras aulas, né, ultrapassa até as fronteiras da própria organização, alcançando lá o investidor que está na sua casa, um fundo de pensão que investe na organização, e ao investir na organização, a TI dessa organização tem que funcionar. Então, embora a gente esteja agora num contexto um pouquinho mais específico, que é de tecnologia da informação, essa 38.500 é específica para a tecnologia da informação, agora é um contexto de governança, né? Então, a governança, assim como a governança corporativa da empresa ultrapassa as fronteiras da empresa, enxergando a comunidade, a sociedade, etc., a governança de tecnologia da informação ultrapassa as fronteiras da TI. Não faz sentido falar de governança de TI sem que você esteja, nesse momento em que você fala de governança de TI, enxergando a empresa como um todo, né? E até indo além desses limites, pensando em conselho administrativo, conselho fiscal, comitês de auditoria e por aí vai, tá? Então, isso é a introdução da norma. Gente, anota isso aqui também, ó, governança diferente de gerenciamento é um princípio do COBIT, tá? De onde o COBIT tirou, então? Com certeza, né? Muito provável que você já tenha estudado o COBIT ou vai estudar. Normalmente a pessoa estuda a 38.500 depois, quando já tem um conhecimento mais básico de governança de TI, acha que governança de TI é IT e COBIT, não é, né? O contexto de governança é muito amplo. E aí, normalmente quando as pessoas chegam nesse módulo aqui, já tem um conhecimento do COBIT. Se tem um conhecimento do COBIT versão 5, já viu lá que um dos princípios é que a governança é diferente da gestão. Gente, isso veio da 38.500. Né? O pessoal que fez a evolução do COBIT para a versão 5 trouxe muitos dos princípios dessa norma para dentro do seu conteúdo, tá? E aí, é claro, né, você não pode ir muito a ferro e fogo com essa história de que a norma 38.500 fala de governança, ela foi feita para a alta gestão da empresa, e isso é fato, tá? Mas outras áreas, em outros níveis, outros
outras partes interessadas também vão se beneficiar do estudo dessa norma, principalmente aquelas pessoas que estão envolvidas de alguma forma com a governança. Envolvidos de alguma forma significa que dão um certo suporte. O supervisor, um gerente, um coordenador de área, todas essas pessoas vão operacionalizar ou até traduzir os planos estratégicos, né, em ações efetivas no dia a dia da empresa. Essas pessoas têm que entender um pouco de governança, né? Estudar a norma 38.500 também vai auxiliar a todos na organização. Então, indiretamente, né, de maneira mais imediata, ou seja, no médio prazo, essa norma 38.500 também tem uma outra finalidade, que é informar e orientar outros envolvidos que dão suporte à governança, tá? E é claro que ressaltando que dependendo do porte da sua empresa, as normas ISO, elas sempre fazem questão de dizer que elas se aplicam a qualquer contexto, em qualquer setor da indústria, em diferentes tipos de organização e etc., até para que as normas possam ser utilizadas mundialmente, né? Se ela se aplica a pequenas organizações, em pequenas organizações você sempre tem a mesma pessoa desempenhando vários papéis, né? Você é dono da empresa e ao mesmo tempo que você é dono e exerce lá funções de direção e coordenação estratégica, você também é gerente, você às vezes é mão na massa, você às vezes é peão, porque a empresa é de pequeno porte. Aí, nesse caso, a mesma pessoa também vai ter que estudar 38.500 e saber em que contexto os ensinamentos da norma vão ser aplicados, tá? Num contexto mais estratégico, num contexto mais tático, dependendo do caso. É isso, tá? Então, assim termina a introdução à norma, e aí na sequência vem a seção 1.1, que trata do escopo da norma. Qual é o escopo da norma, então? Então, ele separa aqui, ó, o primeiro foco do escopo de aplicação da norma, de fato, é esse, tá? Orientar os dirigentes, esse texto aqui é texto da norma, tá? Exatamente como está lá. Orientar os dirigentes das organizações sobre o uso eficaz, eficiente e aceitável da TI. E aí ele exemplifica, né? O que são dirigentes? Proprietários, diretores, membros do conselho. Lembra lá do paradigma entre o proprietário, o agente e o conselho, que é colocado entre essas duas partes para fazer aí o meio de campo, tá? Então, a norma é direcionada principalmente para esse pessoal. Chama atenção aqui também, para o uso eficaz, eficiente e aceitável da TI. O que é uso eficaz? A TI cumpre o seu papel. A TI atinge os resultados desejados, tá? O que é uso eficiente? Ela faz isso, ela cumpre o seu papel, atinge os seus resultados usando recursos da melhor maneira possível. Isso é ser eficiente, tá? E o que é uso aceitável? Gente, essa expressão uso aceitável da TI é introduzido principalmente pela norma 38.500 e lá no capítulo, na seção de definições, a norma define que o uso aceitável da TI é o seguinte: o uso aceitável da TI é aquele que atende às expectativas das partes interessadas, ponto. Então, ser aceitável não depende do que as partes interessadas disseram que venha a ser aceitável, né? Aceitável varia caso a caso. É claro que essa variação ela não pode ir no sentido de ser ineficiente e ineficaz, aí não faria o menor sentido. Então, a TI tem que ser eficaz e eficiente e o seu uso, né, tem que ser feito de maneira aceitável, e quem define o que é aceitável são as partes interessadas, tá? De maneira indireta, ainda na seção 1.1, a norma fala que ela também fornece orientações para as outras pessoas que aconselham, informam ou assessoram os dirigentes. Aí ela dá exemplo: gerente sênior, especialistas, auditores, ou seja, outras pessoas envolvidas nesse contexto de governança. Seção 1.1, então diz para quem que essa norma foi feita, né? Qual é o escopo de aplicação. E os objetivos? Olha, de novo aparece na seção 1.3 a mesma expressão, né? O uso eficaz, eficiente e aceitável da TI, e ela lista 3 objetivos, tá? Então, um dos objetivos do uso da norma é você garantir que, ao utilizá-la, a governança corporativa de TI está implementada. Então, se você aceita isso, você chega numa organização e pergunta: ô pessoal dessa organização X aí, vocês têm governança corporativa de TI? Aí eles falam: tenho. Como é que vocês
o que vocês fazem aí para ter governança corporativa de TI? Aí o pessoal começa a listar um monte de coisa, usa isso, usa aquilo, tal, e você pode, no final das contas, não entender nada. Você chega numa outra empresa, Y, e pergunta, o pessoal da empresa Y, vocês têm governança corporativa de TI? A pessoa fala, sim, aqui a gente implementou as boas práticas, os princípios definidos pela 38.500. Falou tudo. Porque quando você fala isso, e modernamente cada vez mais, você já sabe que como consequência o pessoal está pensando ali num COBIT, está pensando ali numa AIT, está pensando em BSC, está utilizando os princípios que são mundialmente conhecidos como princípios relacionados à boa governança. Então é essa garantia que se tem, e uma garantia que ao utilizar a norma você vai ter uma forma objetiva para avaliar essa governança, né? Não basta falar que você tem, no contexto de governança, você precisa comprovar a partir de indicadores. Por isso que o BSC é tão importante quando a gente fala de governança, porque ao falar de governança, um dos objetivos é que você forneça formas objetivas de avaliação. E formas objetivas de avaliação normalmente vêm com números, né? Transformar algo subjetivo em algo que possa ser comprovado através de indicadores, e indicadores precisam ser medidos, né? É o que há em se tratando, né, em termos de governança, tá? Seja ela corporativa ou seja a nossa governança de TI, tá? E aí, eu chamo a atenção para esse objetivo que está aqui no meio, eu pulei ele propositadamente, porque às vezes a gente fica meio que, puxa, mas afinal de contas, o objetivo da norma é orientar todos na empresa, é orientar apenas os dirigentes, ou é orientar dirigentes, gerentes e outras pessoas envolvidas com governança? Olha, na seção 1.3, quando ele para listar quais são os objetivos, ele fala que o objetivo imediato é informar e orientar os dirigentes. Então ele dá uma atenção especial a esse objetivo, tá? É claro que no primeiro objetivo, quando ele fala de garantir as partes interessadas, ele está envolvendo terceiros, e anteriormente na seção 1.1 aqui, quando ele falou que também fornece orientações para os que aconselhem e assessoram os dirigentes na governança, ele incluiu outras pessoas, tá? Mas de maneira direta, o foco maior da 38.500 é informar os dirigentes no sentido de que eles possam, aquela história, né? Avaliar, dirigir e monitorar a TI no sentido de uso eficaz, eficiente e aceitável. Vamos adiante agora com algumas questões que eu proponho aqui, né? Eu separei antes da próxima aula, que é uma aula só de exercícios, inclusive exercícios de concurso público que cobravam 38.500. Vamos terminar essa aula com alguns exercícios simplesinhos que eu mesmo elaborei, tá? O primeiro deles: o escopo da norma ISO 38.500 contém orientações para... Acabamos de falar isso, né? É somente para a alta gestão da empresa. Gente, o que é a alta gestão da empresa? Olha, de direção para cima, é aquele pessoal que está pendurado ali na pontinha daquela pirâmide, que naquela nossa figura do IBGC que fala de governança, são pessoas que comunicam ou que são afetadas diretamente pelo conselho administrativo, que participam, inclusive, de algumas reuniões para esclarecer dúvidas do conselho. Então, alta gestão é presidente, CEO, diretor e por aí vai. Perceba que no contexto da governança, a alta gestão não é proprietário, né? O papel do proprietário é ele aparece numa caixinha diferente, naquela caixinha que define, né, os papéis dentro do contexto de governança, e o papel da alta gestão é outro, mas de uma forma ou de outra a gente pode marcar logo errado aqui, né? A 38.500 não tem orientações apenas para a alta gestão. Para diretores e gerentes, talvez, vamos analisar o item C, depois a gente volta, tá? Apenas para usuários, aí muito menos, né? Na verdade, de forma nenhuma para os usuários da TI. Os usuários podem até se beneficiar de maneira bem indireta, né? Mas de maneira direta, a 38.500 não foi feita para esse pessoal, não. Para todas as partes interessadas... Bom, para todas as partes interessadas, aí surge uma dúvida aí, né? Vamos ver se a gente consegue eliminar o item E, para depois voltar para a análise do B e do D, tá? O item E fala que apenas para os proprietários, aí com certeza não. Eliminamos aí a C e E tranquilamente. A gente ficaria aqui, olha, numa briga muito boa, né? A 38.500, ela contém orientações para todas as partes interessadas ou para diretores e gerentes?
O que você marcaria se você pensasse na norma, por exemplo, e olhasse o item 1.1 da norma? O que o item 1.1 da norma fala? Orientações para dirigentes e para pessoas que assessoram e aconselham os dirigentes, gerentes, especialistas e auditores. Se você olha o item 1.3, você vê aqui, informar e orientar os dirigentes, ok? E com relação às partes interessadas, o que ele fala não é que a norma está fornecendo orientações para as partes interessadas, mas que vai aumentar a confiança dessas partes interessadas no sentido de que a governança corporativa de TI está sendo bem conduzida. Mas olha, não são todas as partes interessadas que têm a responsabilidade de conduzir adequadamente, né? O usuário da TI, o seu cliente, por exemplo, ele figura como uma parte interessada e ele não precisa estudar a 38.500, entender a 38.500 quando ele quiser se tornar cliente da sua empresa. Isso não faria o menor sentido. Então, as orientações da norma não são para todas as partes interessadas, não. As orientações da norma são para diretores e gerentes principalmente. Você marcaria aqui a letra B. Se essa questão caísse num concurso público, muita gente ia marcar a letra D de dado, né? E ia entrar com recurso e a banca não iria aceitar, né? Eu posso falar isso aqui firmemente porque essa questão quem elaborou foi eu. Mas causou um pouquinho de dúvida? Gente, o objetivo das questões normalmente é esse, né? Normalmente é você eliminar 2, 3 aí rapidamente e você vai ficar entre duas. E se você entrar muito aí nas discussões e ficar querendo arrancar pelo em ovo, você realmente não vai sair dali nunca. Normalmente, para você eliminar um item, como é que você faz? Olha, ele está falando todas as partes interessadas. Se eu achar um exemplo de parte interessada em que não cabe o que o enunciado está falando, o item está errado. Bom, cliente, parceiro, fornecedor, figura aí no rol de parte interessada? Sim. A norma 38.500 é importante para o seu cliente? Ela contém orientações para o cliente da sua organização? Não, né? Claro que não. Então, não pode ser o item D. Então, a gente ficaria com o item B de bola, diretores e gerentes. Ok? Então, entendeu como é que esse conteúdo vai ser cobrado de você, norma 38.500? Dessa forma. Vamos ver mais uma questão aqui. À luz da norma ISO 38.500, que trata da governança corporativa de TI, o uso aceitável da TI é aquele que, aí o aluno vem e lê o item A. Olha, uso aceitável de TI envolve minimizar custos e maximizar resultados? Aí ele fala, envolve sim. Tá certo, acho que é a letra A. E o item B, envolve garantir a inovação de produtos com sustentabilidade? Olha que legal, o uso aceitável de TI envolve isso também. Poxa, tem duas certas, essa questão vai ser anulada, né? Daí ele continua, letra C, o uso aceitável de TI envolve aumentar o retorno sobre o investimento? Olha, claro, né? Aumentar o retorno sobre o investimento, a própria norma 38.500 fala disso. Nossa, mas que questão, será que ele não está querendo que eu marque o item incorreto? Porque está tudo correto aqui, né? Aí ele continua, atender a expectativa das partes interessadas. Ele, atender a expectativa das partes interessadas, isso também está certo, mas lembra que a 38.500 tem como objetivo fornecer definições e lá na seção que trata especificamente das definições, uma das definições é o que é o uso aceitável da TI. E a definição lá é colocada como o uso aceitável da TI é aquele que atende às expectativas das partes interessadas. Então, é o item D, o item correto. Mas tudo que a gente falou até agora também não envolve o tal do uso aceitável? Tudo bem, mas ele está falando para que você analise à luz da norma. Então, à luz da norma, não tem para onde correr, você vai na definição. Inclusive, a letra E estaria correta, né? Estar aderente às leis e regulamentos aplicáveis, isso aqui é conformidade, né? A norma 38.500 fala de conformidade, mas quando ele define uso aceitável, ele define assim. Até porque, desses 5 itens que estão aqui, gente, o atendimento às expectativas das partes interessadas vem primeiro, né? E aí depois, ao atender às expectativas, você consegue tudo isso, né? Então, as letras A, B, C e E, na verdade, são consequências do fato que está determinado na letra D, que é atender às expectativas. Na medida em que você consegue isso, de maneira indireta, os outros objetivos vão sendo alcançados também, tá? Então, muito cuidado com questões desse tipo.
você pega 100 pessoas que não leram a norma e pede para o pessoal analisar isso aqui. Eu acredito que dá 20% para cada item, porque todos eles fazem sentido, né? Então, nem sempre essa história de tentar encontrar sentido nas coisas vai te ajudar a responder questão, porque às vezes o que se cobra é a letra fria, né, da norma. Na verdade, você tem que ler a letra da norma e encontrar sentido nela, né? E a partir daí seguir com o seu raciocínio, tá bom? A gente termina aqui. A próxima aula é uma aula só de exercícios de concurso e alguns sugeridos, e a gente vai consolidar mais ainda essa teoria com a nossa primeira bateria de exercícios na próxima aula. Até já!